Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro, exclusivo sobre o rugby aqui na Rádio Estação Web, ao vivo, nesta sexta-feira, 28 de novembro de 2014, 1h15, um pouquinho de atraso, mas vocês vão ver que esse atraso valeu a pena. O Rogerão ali estava acertando os detalhes do programa, né, Rogerão? Tem novidade aí hoje e amanhã, né? Tem novidade hoje e amanhã, muita coisa vai rolar por aí. Boa tarde, Rogério Barbosa. Muito boa tarde a todos. 1h15, 25 graus aqui no Anchieta, em Porto Alegre. Faltam 294 dias para o início da Copa do Mundo de Rugby da Inglaterra 2015, 28 de novembro, dia do Soldado Desconhecido e 7 anos do Alto Tietê Rugby Clube. Um abraço para o Juliano Spaziani, para o Felipe Lapa, para todo o pessoal lá de Mogi das Cruzes, 7 anos do Alto Tietê Rugby Clube. Diretamente hoje do Estação Rugby Clube, edição de número 59, aniversário também do Lucas Eduardo, do Rugby Nordeste, nosso colaborador aqui do Estação Rugby Clube. Apresentação e produção de Virgílio Neto. A gente está falando diretamente desde a Central Anchieta de Estúdios, Central Técnica de Rogério Barbosa, intervenções de Felipe Fraga, Manuel Cabral, Fernando Strongren e Lucas Eduardo, desde a Central Anchieta de Estúdios em Porto Alegre para o Brasil e para o mundo. Estamos no www.radioestaçãoweb.com.br. Fiquem conosco com estes destaques. Estação Rugby Clube. Os Tupis jogam amanhã contra o Paraguai no Martins Pereira, em São José dos Campos. Uma análise com Daniel Venturoli, o HP do Portal do Rugby. Ainda sobre os Tupis e Jacarés de amanhã, a visão paraguaia, a partir de uma conversa com Martim Lugo, da Rádio La Deportiva AM de Assunção, no Paraguai. Os Tupis, Boix, Cogueto e Jardel falam sobre a derrota diante do Uruguai. E o Estação Rugby Clube falou com exclusividade com o treinador dos Tupis, Rodolfo Ambrosio. Rugby Nordeste, Pátio Lusitano, Tacho Mineiro, Estação Paulista, uma entrevista com Leonardo Carniato, presidente do São Carlos Rugby Clube. O Isubec tem muito mais. Concorra a prêmios, tem uma camisa do Canfora hoje, hein? Estamos ao vivo, muito ao vivo, por isso mandem mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/rugbyclube, e também para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Ouça nossos podcasts disponíveis em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, todo o nosso acervo de entrevistas, vocês podem conferir e encontrar lá. Tem entrevista com o Martoni, tem entrevista com o Matheus Daniel, tem uma série lá, um acervo bem extenso de todo mais de um ano, quase 60 edições do Estação Rugby Clube, ou se preferir, interaja conosco aqui ao vivo, SMS ou WhatsApp, código de área 51 82234805, 82234805, DDD 51, Porto Alegre, com custo de ligação, custo da mensagem da sua operadora, SMS ou WhatsApp, código de área 51 82234805. Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web, está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, entre elas a Melodia FM de Pelota, 106,1 MHz, Rádio Encosta da Serra de Dois Irmãos, 105,9 MHz, Rádio Difusora Web de Piraju, São Paulo, além do serviço brasileiro da Rádio França Internacional, da Rádio Cairo no Egito e dos nossos parceiros amigos da La Deportiva AM 1120 kHz de Assunção, no Paraguai. Pessoal, não sai daí, a gente vai para uma breve pausa, tem um programaço pela frente. Rádio Estação Web.
Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. E em nome do Alma Rugby, Rugby Estilo de Vida, a gente volta aqui com o Estação Rugby Clube em sua edição de número 59. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/rugbyclube. Escute o nosso podcast em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Um abraço especial para o Getúlio Felipe, que está lá na Alemanha, em Munique, ouvindo a gente aqui ao vivo nesta sexta-feira. O Getúlio deve estar passando um pouco de frio lá, mas ele foi para lá, para Munique, para entrevistar o goleiro Neuer, né, Rogério? Exatamente, foi um grande sonho que ele conquistou, né, entrevistar o goleiro Neuer. Ele que entrou em uma partida de Copa do Mundo juntamente com o goleiro Neuer, num Alemanha e Argélia aqui no Beira-Rio, e agora tá lá, em Munique. Inclusive nos pediu que enviassem perguntas para ele, tá? Em breve tem entrevista do Getúlio com o goleiro Neuer aqui na Rádio Estação Web. Sensacional, o Getúlio que vai jogar no gol numa partida amistosa, amigos do... Vai estar o D'Alessandro, vai estar... Exatamente, é o evento Bota do Mundo. Em breve mais informações aqui na Rádio Estação Web. Perfeitamente, e a Rádio Estação Web vai estar na cobertura desse jogo, né, Rogério? Isso aí. Sensacional. Então, pessoal, faça como o Getúlio também. Escute nossos podcasts e obrigado pela audiência aqui da Rádio Estação Web do Estação Rugby Clube de hoje. Nossos podcasts em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Em nome da Subec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site subec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Subec do nosso amigo Aldo Tamaguzuco. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Subec. O Quiz Subec dessa semana quer saber o placar de amanhã entre Brasil e Paraguai. Tupis contra Jacarés, no Martins Pereira, em São José dos Campos. Mandem os palpites. Quem cravar o placar ou chegar mais perto do resultado final concorre a uma camisa exclusiva da Subec do Cânfora Rugby Clube. O Cânfora que fez muito sucesso semana passada numa partida amistosa contra os veteranos de Charrua. O Cânfora, que são os Barbarians, né, da América do Sul. Na verdade, os Barbarians se inspiraram no Cânfora, tá? Os Barbarians são o Cânfora da Europa, na verdade. Então, pessoal, mandem aqui seus palpites ao vivo para o DDD 51 8223 4805. Código de área 51 8223 4805 por SMS ou WhatsApp. Ou manda o teu palpite de Brasil e Paraguai de Tupis contra Jacarés amanhã por e-mail rugbyclube@globomail.com. Quem cravar o resultado final ou chegar mais perto desse resultado final leva uma camisa exclusiva do Cânfora Rugby, que é exclusiva da Subec, a marca dos apaixonados por rugby.
Os palpites, Rogério Barbosa, Brasil e Paraguai amanhã. Tupis contra Jacarés. Olha, vitória dos Tupis. Por quanto, Rogério? Vitória dos Tupis, uma diferença de 5 pontos. Vamos de 20 a 15. 20 a 15 para os Tupis. Eu vou de Tupis também, claro, 25 a 10. Eu vou de 25 a 10 para os Tupis amanhã contra o Jacarés, jogo que vai ser transmitido aqui pela Rádio Estação Web dentro da jornada Ovalada Subec. Daqui a pouco a gente mostra a surpresa pro pessoal, mas a gente vai estar aqui, tá? No estúdio da Rádio Estação Web, aqui desde a Central Anchieta de Estúdios, com a jornada Ovalada Subec, levando para vocês Tupis contra Jacarés amanhã, diretamente lá do Martins Pereira, lá de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Então mandem palpites aqui para rugbyclube@globomeio.com ou pelo telefone 82234805, DDD código de área 51, em formato de SMS ou WhatsApp com custo da tua operadora que você tem aí. Então mande um SMS ou WhatsApp para 51 8223 4805. Brasil e Paraguai amanhã. A gente quer saber o teu palpite. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Depois de perder no fim de semana passado em Volta Redonda para a Seleção B do Uruguai por 25 a 6, em fase de renovação de trabalho, a Seleção Brasileira de Rugby 15 volta a disputar amanhã amistoso diante do Paraguai, em São José dos Campos. Esse jogo que está valendo o Quizubec, é o palpite aí do resultado que vocês imaginam para o jogo de amanhã entre Tupis e Jacarés. A partida vai ser no estádio Martins Pereira e começa ao meio-dia. A entrada é de 1 kg de alimento não perecível. Brasil contra Paraguai amanhã é o 37º colocado do ranking mundial contra o 38º. É um jogo importantíssimo para a definição das posições no ranking mundial. Comandados por Rodolfo Ambrosio, o Brasil viajou para São José dos Campos com a seguinte formação: Bruno Rossi, o Brunão, do São José de São Paulo. Bruno Silva, o Bruninho, do Jacareí. Daniel Danielevich, o nativo do Desterro. Diogo Paixão, do Armstrong Dragons, de Natal. Eduardo Meloto, Duca, do Curitiba. Felipe Oliveira, Bicudo, do Curitiba. Guilherme Cogueto, do Farrapos. Jardel Vetorato, do Brumers. João Luiz, o Ige, do Desterro de Santa Catarina. Jonatas Paulo, Chabal, do Bandeirantes Saracens. Lohan Burdá, do Bandeirantes Saracens. Lucas Abud, do Jequitibá de Campinas. Lucas Pinheiro de Moraes, o Bruxinho, do Desterro. Lucas Tranquês, o Zé, do SPAC. Matheus Estrela, do Niterói, Rio de Janeiro. Moisés Cavaleri, o Monte, do Farrapos. Nelson Oliveira, o Nelsinho, do São José. Nicolas Malcolm Smith, do SPAC, de São Paulo. Pedro de Pila, do Pasteur, de São Paulo. Pedro Sorribes Rosa, o Pedro Rosa, do Bandeirantes Saracens, de São Paulo. Rafael Morales, o Grilo, do São José. Rodolfo Veiga, o Rodox, do Desterro. Saulo Oliveira, do São José. Jean Franco, o Jean, do Corinthians, o primeiro convocado do Corinthians na história. E João Pires de Oliveira Neto, Toroço, do SPAC. Já os Jacarés, a seleção paraguaia, comandada por Maurício Reguiardo, auxiliado por Júlio Romero, Rodrigo Silgueiro e Adriano Bogado, entra em campo com o 15 inicial. Omar Rojas, Juan Gavigan, Álvaro Rojas, Williams Portillo, Félix Zárate, Carlos Bareiro, Carlos Plate, Miguel Jara, Gonçalo Bareiro, Adriano Bogado, Eymar Brizuela, Pablo Espínola, Diego Arganha, capitão, Diego Arganha, capitão, Julio Romero e Gerard Coutier. E para falar conosco sobre a visão paraguaia do duelo de amanhã, estamos aqui ao vivo desde Assunção, capital da República do Paraguai, com Martim Lugo, da rádio La Deportiva AM 1120 kHz de Assunção. Boa tarde, Martim. Tudo bem? Hola, Virgilio. Sí, todo bien, todo bien. ¿Cómo me escuchás? ¿Me escuchás bien? Sí, escucho muy bien. Martín, ¿se puede hablar en portugués? Y un poco, voy a procurar. Perfectamente. Martín, ¿cómo la prensa paraguaya, cómo los paraguayos ven ese partido de mañana entre Tupis y Jacarés? Bueno, Virgilio, antes que nada, muy buenas tardes. Acá son las 12:30 en Asunción. Muy buenas tardes para vos, para toda tu audiencia. Y muchas gracias por el contacto. Te agradezco muchísimo. Respecto a tu pregunta, acá estamos contando con un apoyo muy importante desde la prensa.
y en especial desde el gobierno. No sé cómo me estás copiando y si es que se entiende. Sí, entendemos perfectamente. Seguí. Es perfecto. Mi portugués es muy portuñol. Bueno, y realmente con mucha expectativa estamos esperando este partido. Como bien vos sabés, Paraguay y Brasil siempre tiene un condimento aparte. Acá los paraguayos, el rugby paraguayo en sí, mira que esto tuvo una expansión bastante razonable en los últimos 3 o 4 años. Y bueno, hoy te diría que todo Paraguay, tanto acá a nivel central, a nivel capital, como en el interior, están expectantes a lo que va a ser este partido, más que importante, teniendo en cuenta que esto es rankeable, o sea, va como para el ranking de la IRB, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Y cómo pasó la preparación de los Yacarés para ese partido de mañana? Bueno, los Yacarés tuvieron una preparación bastante importante, tuvieron concentraciones a nivel nacional, están bastante preparados, digamos. Al frente de esto está, como bien vos estuviste comentando hace un rato, está Mauricio Rellardo, un ex Puma, ¿verdad? Un entrenador de alto nivel. También estuvo trabajando muy de cerca el staff de la UAR, el cuerpo técnico, digamos, de los Pumas en sí. Estuvo Pancho Rubio, estuvo Martín Gaitán. O sea, se está trabajando bastante fuerte, no solamente apuntando al partido de Brasil, sino también apuntando a lo que va a ser el Seven, que es lo que está llegando también su momento, ¿verdad? ¿Verdad? En serio. ¿Y cómo el rugby paraguayo ve el trabajo que conduce Mauricio Rellardo? Porque nosotros ahora hace unos meses se cambió de entrenador, ahora está Rodolfo Ambrosio. ¿Y cómo la comunidad del rugby de Paraguay ve el trabajo de Mauricio Rellardo en frente a los Yacarés? Y mira, es un trabajo, sin desmeritar el trabajo que se venía realizando, es un trabajo distinto y muy actualizado. Digamos, de alguna manera él está tratando de incorporar no solamente la experiencia que tiene dentro de la UAR, sino también lo que trae a nivel internacional, ¿verdad? O sea, específicamente de Europa. Un trabajo distinto, los jugadores están muy motivados. Te diría que nosotros estuvimos en contacto el año pasado, previo al partido de Paraguay-Brasil que se jugó acá. Ese mismo equipo, digamos, hoy está un poco más fortalecido, está un poco más maduro. Como siempre hay una mezcla de jóvenes con jugadores con más experiencia. Y bueno, todo eso más ya, digamos, de alguna manera afianzado el trabajo con Mauricio Rellardo, está dando muy buenos resultados y se está formando un muy buen plantel. También te comento que se sumaron jugadores extranjeros, o sea, jugadores de Europa. Vinieron, te digo quiénes vinieron. Vino Miguel Jara, vino, no estoy recordando, vino de Alemania, vino Miguel Jara, vino Omar Rojas, sí. Vino Juan Gavigán y William Portillo. O sea, los dos primeros están jugando en Francia, que son Jara y Rojas, y los dos segundos están jugando en Alemania, que son Portillo y Gavigán. Bueno, y esto por supuesto motiva muchísimo porque son jugadores muy, muy buenos y están militando hoy en el rugby de Europa, ¿verdad? Sí, entonces dos jugadores que juegan en Alemania e 2 em França. Bom, assim mesmo. Pessoal, ouvintes da Rádio Estação Web, aqui estamos com o Martim Lugo, direto da Lada Deportiva AM, lá de Assunção, capital do Paraguai. Mandem sua pergunta para o DDD 51 8223 4805. Mandem perguntas, SMS ou WhatsApp, código de área 51 8223 4805. Y Martín, ¿qué los paraguayos, qué los yacarés saben sobre los tupís del equipo de Brasil, de la selección brasilera? Y realmente se estuvo, o sea, como bien vos sabés,
estamos al tanto de los amistosos que venían realizando los tupíes, o sea, la selección brasilera estuvo jugando, el fin de semana estuvo jugando con Uruguay. Y bueno, básicamente hay un respeto que nuestro deporte mismo nos inculca, ¿verdad?, hacia el rival. Pero, digamos, de alguna manera muy confiados en poder hacer un buen partido. Y bueno, si traemos la victoria, genial. Y si no, bueno, esto hay que seguir trabajando y que haya continuidad, ¿verdad? Y bueno, esperamos para mañana que haya un humilde ganador y un digno perdedor. O sea, que el rugby sea el que gana en este caso. Y Martín, de los jugadores de los Yacarés, ¿cuál club tiene más jugadores en la selección de Paraguay? Mira, realmente hay una mezcla bastante interesante de los clubes más importantes, ¿verdad? Que son, en este caso, Luque, el actual campeón, Santa Clara, que jugó la final con Luque, está también jugadores del Curda, jugadores del San José, y hay también jugadores del Holguín, ¿verdad? Club bastante importante acá a nivel de Paraguay, ¿verdad? El cuerpo técnico está conformado, como bien lo dijiste, al frente está Rayardo. Después hay un cuerpo técnico asistente bastante interesante que estuvo trabajando acá, que también están de varios clubes, o sea, está el Turco Daer, que es de San José, está Manuel Ruiz, que estuvo al frente en Luque Rugby, el actual campeón. Y bueno, también hay jugadores del Cristo Rey y los jugadores extranjeros, ¿verdad? Pero en su mayoría, respondiendo a tu pregunta, en su mayoría estoy viendo que hay la verdad que está bastante parejo, Virgilio. Hay jugadores del Curda y del Luque en su mayoría, te diría. Un Luque que creció muchísimo en los últimos años, ¿no? Luque hoy es el club más fuerte. Realmente la final que jugó con Santa Clara, de alguna manera la sacó fácil, te diría. No se complicó. Un resultado bastante diferenciado, bastante amplio. No fue abultado, pero sí marcó la diferencia con el vicecampeón, ¿verdad? Sí. Están trabajando muy bien en lo que es el rugby semillero, en las bases. Tienen un plantel juvenil bastante importante. Hoy, digamos, a partir del 2015, o sea, de ahora en adelante, apuntando al 2015, están incorporando jugadores juveniles, muy buenos jugadores juveniles, inclusive del seleccionado de Paraguay, y hacen un muy buen trabajo. O sea, realmente merecen un reconocimiento. Hoy están peleando por su previo propio, ¿verdad? Por tener una cancha, porque ellos, digamos, lo único que le falta a Luque en este momento es tener su cancha. Y bueno, están haciendo un trabajo muy bien lo que respecta al rugby, ¿verdad? Sin dudas, Martín. Y tenemos una pregunta, ¿sí? Tenemos una pregunta de Mirna Oliveira, de São Paulo. Para los paraguayos, ¿qué significa? Usted ya respondió de una manera a esta pregunta, pero Mirna pregunta más específico. Para los paraguayos, ¿qué significa jugar contra los tupís? Sabiendo que en el pasado son 22 partidos, 12 victorias de los Yacarés contra 10 victorias de Brasil. Entonces, para los paraguayos, ¿qué significa jugar contra los tupís? Y mira, Virgilio, creo que más de una vez estuvimos hablando de esto, fuera del programa contigo, justamente. Hoy por hoy el nivel de Paraguay y de Brasil creo que están bastante parejos. Para Paraguay significa jugar contra Brasil hoy, recuperar o mantener de alguna manera el nivel apuntando hacia arriba, pero más que nada es mantener, digamos, o liderar de alguna manera el nivel que existe, que hoy por hoy, digamos, esto está tan evolucionado y está, de alguna manera se está achicando la brecha, tanto con Brasil, tanto con Uruguay como con Chile. Pero bueno, de alguna manera es mantener
mantener supremacía sobre Brasil, ¿verdad? O sea, estar al frente de un nivel competitivo como el que tenemos con Brasil, ¿verdad? O sea, por decirte, hablando mal y pronto, es ganarle siempre a Brasil, o sea, volver a recuperar el ganarle a Brasil. Y por otro lado, algo muy importante que es el ranking, ¿verdad? O sea, que estar al frente también en el ranking es muy importante para nosotros. No sé si respondí la pregunta, ¿verdad? Sí, lo responde muy bien. Gracias, Martín. Ahora otra pregunta de Daniel Marola, de Belo Horizonte. ¿Conoce Belo Horizonte? Conozco. Ahí estuvimos antes de irnos a Beto Goncalves. Ah, sí, buenísimo, sí. Y el cabezón Alejandro Marola pregunta, ¿cuál es el punto más fuerte de los Yacarés? Y el punto más fuerte de Paraguay siempre fue, digamos, no me viene la palabra técnica, sino que acá se practica el rugby desde muy chico, ¿verdad? Entonces el punto más fuerte de Paraguay siempre es, a diferencia de, hablando genéricamente, a diferencia de Brasil, es que acá en vez de agarrar la pelota de fútbol, se agarra primero la pelota de rugby, digamos, a diferencia de Brasil, no a diferencia de otros países, ¿verdad? O sea, de alguna manera acá iniciamos o empezamos a jugar más temprano al rugby. Creo que ha de ser una de las diferencias que tenemos con Brasil, ¿verdad? Falando agora em português, Martim, realmente a gente fez uma entrevista com o Rodolfo Ambrosio nessa semana, que vai ao ar daqui a pouco, e ele fala justamente isso, porque a necessidade dos jogadores saberem jogar, conhecerem o rugby mais cedo do que se conhece hoje em dia aqui no Brasil, e realmente esse é um ponto forte de inúmeras seleções, e no Paraguai, em função do histórico do rugby no Paraguai, realmente os jogadores têm contato com a bola oval mais cedo. Martín, sí, señor. Ahora para el Sudamericano 2015 hay este partido de los Yacarés contra los Tupíes mañana, pero ¿y después? ¿Y en el fin de 2014 y inicio de 2015? ¿Qué está previsto para los Yacarés, la selección mayor de Paraguay? Bueno, se está trabajando, hoy por hoy se está trabajando con dos planteles, que es el plantel de Rugby 15 y el plantel de Seven. El plantel de Seven es el que estuvo participando el último fin de semana acá en Corrientes, ¿verdad? En el Super Seven de Tarahui. Bueno, y el plan es seguir con este trabajo. Hay concentraciones mensuales que se van a hacer de alto rendimiento, donde se van a ir realizando pruebas, testeos físicos, ver cómo está el plantel, seguimiento un poco más cercano, apuntando a lo que va a ser el Sudamericano el año que viene, teniendo en cuenta que Paraguay juega la primera etapa con Brasil y con Uruguay, o sea, Brasil, Uruguay, Chile, y después juega el Consul Cup, juega con Argentina, ¿verdad? O sea, la idea es, no sé, soñar no cuesta nada, pero la idea es hacer un buen partido frente a Argentina, frente a los Pumas. Perfeitamente, Martín, perfeitamente. Bom, creo que tenemos una pregunta más. No hay preguntas. Martín, me gustaría muchísimo agradecer a tu presencia, a tus palabras en nuestro programa, y muchas gracias por la participación, por la disponibilidad, y seguí con nosotros acá. Muchísimas gracias y éxito mañana para los Yacarés, y sea un buen partido, ¿no? Muy por el contrario, Virgilio, te agradezco muchísimo el llamado, te agradezco. Bom, acredito que perdemos o contato com o Martim, estava numa instabilidade, mas acho que a gente perdeu o contato com ele. Bom, Martín, ahora sí. Sí. Bueno, muchas gracias por considerarme y tenerme en cuenta, como te estaba diciendo, y bueno, que mañana sea un buen partido, que gane el que tenga que ganar, porque cualquiera de los dos se merece ganar. Yo creo que el partido es para cualquiera, así como lo fue acá la última vez. Bueno, y mucho éxito, muchos saludos ahí para toda tu audiencia, para vos en especial y para todo tu equipo de trabajo, Virgilio.
Muchísimas gracias, Martín. Ahora para encerrar, para terminar, me gustaría el marcador del partido mañana. Creo que ya te marqué en el Messenger. Paraguay gana 25-15. 25-15 para Paraguay. Bueno, perfecto. Y si ganas la camiseta, te mando para la dirección en Paraguay, ¿sí? Espectacular, espectacular. Mucho éxito, Virgilio, y gracias por llamar. Éxito, Martín. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Tchau, tchau. Tchau. Bom, tá aí, Martim Lugo, desde Assunção, no Paraguai, a capital da República do Paraguai. O Martim, que é árbitro de rugby, é muito envolvido com o rugby paraguaio. Pessoal aí que já conhece muito bem ele vem apitar jogos no Brasil de vez em quando também. O Martim, que tem um programa de rádio lá todo dia, toda noite, no Lado Deportiva AM, 1120 kHz, lá de Assunção, no Paraguai. Quero muito agradecer ao pessoal da Lado Deportiva por ceder aqui por alguns minutos o Martim pro Estação Rugby Clube da Rádio Estação Web. Bom, o Estação Rugby Clube conversou também, agora a gente viu o lado paraguaio. E o lado brasileiro? O Estação Rugby Clube conversou com Daniel Venturoli, o HP, editor-chefe do Portal do Rugby, o maior portal da modalidade no Brasil, sobre a derrota dos Tupis para o Uruguai na semana passada por 25-6 e sobre as expectativas brasileiras para amanhã. Olá, HP! Olá, amigos do Estação Rugby Clube, aqui quem fala é HP do Portal do Rugby. Fui convidado mais uma vez pelo Virgílio para comentar um pouco sobre a escalação do Brasil que vai enfrentar o Paraguai amanhã em São José dos Campos. Bom, esse vai ser apenas o segundo jogo do Rodolfo Ambrosio no comando da seleção, então é muito cedo para ver como vai ser o seu trabalho, mas pelo confronto contra o Uruguai já dá para ver que tem muito a ser feito ainda. Por exemplo, o que a gente pôde ver na primeira partida foram muitos erros, especialmente na linha, ou seja, erros de passe, muitos no-cons, fundamentos que têm que ser corrigidos, não pode acontecer, principalmente se o Brasil almeja ser a segunda, terceira potência do continente. Os forwards foram muito bem, ele optou por uma mistura de jogadores experientes e alguns chamados pela primeira vez, e mais uma vez ele vai repetir esse grupo no jogo contra o Paraguai, apesar de terem mudado os nomes. Foi um total de 9 alterações em relação ao jogo contra o Uruguai. Então, os convocados para esse jogo são o Chabal, do Band Saracens, o Nativo, do Desterro, o Jardel, do Brumers, o Nelsinho, do São José, o Lucas Abud, do Jequitibá, o Monte, do Farrapos, o Lucas Bruxinho, do Desterro, o Gianfranco, do Corinthians, o Pedro Rosa, do Band Saracens, o Bruno Rossi, do São José, o Diogo Paixão, do Dragons, Saulo Oliveira, do São José, Ige, do Desterro, Nick Smith, do SPAC, o Bruninho, do Jacareí, o Lohan, do Band Saracens, Pedro de Pila, do Pasteur, o João Neto, do SPAC, o Bicudo, do Curitiba, Duca, do Curitiba, Lucas Tranquez, do SPAC, Rodolfo Veiga, o Rodox, do Desterro, o Coguetro, do Farrapos, Matheus Estrela, do Niterói e o Rafael Morales, do São José. Bom, a diferença, apesar da diferença de alguns nomes na escalação, o Ambrosio procurou manter um grupo equilibrado, ou seja, voltaram alguns nomes mais experientes no PEC, que foi o forte do Brasil contra o Uruguai. Então temos aí o retorno do Brunão, que foi o Man of the Match na semifinal do lado pelo São José. E temos alguns novatos aí, o Jean foi o tryman do Corinthians na segunda divisão paulista, fazendo sua estreia aí com 29 anos, e o retorno do Abud e do Monte na primeira linha. São dois jogadores muito novos, mas que demonstram bastante potencial. É muito legal ver que o Ambrosio está olhando um pouco além dos clubes do Super 10 e até mesmo da Taça Tupi, né? Trazendo aí o Jean, que joga na segunda divisão paulista, e o Abud, que atuou na terceira divisão paulista esse ano, apesar de já ter passagens pela seleção. Então segue uma tendência do que foi feito na escalação do jogo anterior,
Então é mais acho um motivador para jogadores que não estão em clubes grandes dar o máximo aí, que tomara que isso seja parte da linha de trabalho do Ambrosio. Na linha, o destaque vai para a convocação da dupla de centros do Curitiba, o Duca e o Bicudo, para talvez melhorar um pouco desse entrosamento que a gente comentou que foi falho no jogo contra o Uruguai. Com certeza, tanto tempo que esses dois jogadores estão juntos vai dar mais qualidade para o passe, mais velocidade para o Brasil conseguir fazer uma boa partida contra o Paraguai. No Scrum Half saiu o Bilks, que jogou contra o Uruguai, e entra agora o Lohan, que apesar da pouca idade tem muita experiência. Ele é francês, joga muitos anos lá na França, está aqui no Brasil há 3 anos pelo menos, e já teve passagem pela seleção juvenil. Então é um jogador mais ágil que o Bilks, eu acho, não tão forte quanto ele, mas pode dar mais mobilidade para a linha do Brasil. Bom, é isso, pessoal. Essa fica a dica aí para todo mundo assistir nesse sábado, apoiar o Brasil em mais um confronto contra o Paraguai. Qual que é o objetivo vamos para cima do Jacaré. Ambrosio? Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, HP. Muito obrigado. Tá aí o HP, do editor-chefe do Portal do Rugby. E tem novidades aí nos próximos programas, viu? Tá nascendo aí uma parceria com o Portal do Rugby, vai ficar bem bacana. Então aí a gente já teve a participação do Daniel Venturoli, o HP, sobre a derrota do Brasil na semana passada e, claro, analisando a convocação dos Tupis para o jogo de amanhã contra o Jacarés em São José dos Campos. Valeu, HP, muito obrigado. O HP que vai estar mais vezes agora nas próximas edições dos próximos Estações Rugby Clube. E o Estação Rugby Clube conversou com Bilks Kremer, Guilherme Cogueto e Jardel Vettorato, respectivamente Ralf Scrum, fullback e pilar da seleção brasileira após a derrota no fim de semana passado para o Uruguai. Vamos ouvi-los. Hoje a preparação para o Paraguai, para nós é nosso primeiro jogo com um monte de coisas novas. E aí agora nossa equipe precisa trabalhar um pouco mais duro e nosso físico precisa aventar um pouco mais. Eu acho que isso é uma que falta hoje. Muitas vezes não consegui avançar, mas não finalizar para fazer try. Acho que falta nos criar oportunidades, mas não conseguir finalizar tudo. Cada vez nos cria muita oportunidade, acho que nos cria 5, 6 vezes para fazer try. Esses últimos passos que não consegui segurar um pouco mais e dar um pouco de paciência. Eu acho que isso é uma importância para nós, para criar um pouco mais paciência. E sabe quando tu abrir a bola rápido, quando vai se devagar. Eu acho que isso falta um pouco, mas foi muito bom para os caras. Cogueto, preparação física com relação àquele jogo de ontem. Dá um panorama geral de como é que tá toda a seleção brasileira. A gente notou que no final, tanto a brasileira quanto a seleção uruguaia, faltou um pouco de energia, mas queria que você desse o panorama do Brasil. Agora com a mudança de treinador, praticamente todo o treino é feito uma preparação física. Um treino específico de rugby, feito uma intensidade muito alta, e aí acaba sendo preparatório, né, nessa parte. Mas ontem o calor estava muito grande, então foi difícil manter o nível físico. Mas o Brasil sim está abaixo, pelo menos o Union está muito abaixo do nível internacional ainda na preparação física. Internacional, né? Internacional, então falta trabalhar um pouco mais esse lado. Falta trabalhar esse lado, com certeza. Cogueto, em nome da visibilidade, vale a pena jogar no horário que vocês jogaram ontem, começar o jogo 12h15? Em nome da visibilidade, tudo bem passar numa emissora de televisão de renome, de grande audiência no esporte nacional, vale a pena em nome da visibilidade jogar tão cedo assim? E numa lua daquelas de ontem? Eu acho que com o espaço que o rugby tem no Brasil hoje e com todo o desenvolvimento que pode vir a ter, sim, vale a pena. O jogador hoje tem que fazer sacrifício para que o rugby cresça. O jogador não pode ser egoísta, não, eu não vou jogar nesse horário porque... Não, a gente tem que fazer esse esforço para conseguir um horário bom na televisão, que a televisão conseguiu passar o jogo e aí sim... Jardel, em nome da visibilidade, vale a pena jogar do jeito que foi ontem, começar um jogo ao 12h15, na lua que foi em Volta Redonda? É difícil jogar com o calor que foi ontem, mas se a gente tem um espaço na TV, a gente tem que aproveitar ele, né? Acho que enquanto a gente está nesse momento de crescimento da visibilidade do rugby, a gente não pode muito escolher o horário, né? A gente tem mais que ir lá e jogar e cada vez
ganhar mais espaço para daqui a alguns anos, uma próxima geração aí, poder estar jogando nos horários mais confortáveis à noite e podendo fazer bons jogos, né, para que não aconteça um desgaste físico como foi ontem, né. E Jardel, a questão da cãibra. A cãibra, o calor agravou também, né? A cãibra foi bem pesada e você nem conseguiu ver o segundo tempo inteiro, né? A cãibra de ontem foi nas duas pernas, né? Duas coxas e foi depois de um scrum. A gente vinha... O sol estava muito forte, desidratando muito. E a gente teve, acho que foi o primeiro scrum do segundo tempo ali, eu senti a cãibra nas duas pernas quando terminei o scrum e não deu para voltar mais pro jogo. E na verdade isso foi tudo um acúmulo de... A gente fez uma preparação muito forte de 4 dias com o novo treinador, que foi a única oportunidade que a gente teve para treinar realmente com todo o grupo, né? Então isso foi acumulando ao longo da semana e acabou culminando nessa cãibra aí, porque joguei apenas 40 minutos e isso aí não é típico. Jardel, o Uruguai falou bastante ontem no jogo. Até a gente pôde perceber pelas vezes que o Henrique Platais, o árbitro, teve que parar o jogo e chamar a atenção dos uruguaios pelo jogo de intimidação que eles faziam. Falar bastante, eles falaram muito durante o jogo. Como é que foi isso dentro de campo? Até teve uns momentos lá que sobrou até pra ti, lá dentro de campo. Os uruguaios eles vieram com a intenção de jogar um rugby pesado com a gente, né? Tanto no jogo físico duro, mas também no mental, né? Eles tentaram nos provocar, tentaram nos intimidar, falando a todo momento, todo lance tinha alguma coisinha que estava sendo falada no ouvido, mas a gente soube trabalhar com isso, né? Eles me provocaram em 2, 3 lances ali, mas a gente não revidou, para não prejudicar a equipe. Mas isso faz parte, a gente tem que aprender a lidar com isso e cada vez a gente tem que se preparar mentalmente mais para esses embates. Acho que esse sábado, no jogo desse sábado, dia 29 contra o Paraguai, jogo que vale posição no ranking mundial, né? Uma posição apenas separa o Brasil dos paraguaios. Acha que os paraguaios vêm também com esse jogo mental? A gente teve uma experiência bastante negativa quando a gente jogou em Assunção com a questão do comportamento dentro de campo e extra-campo lá no Paraguai. Eles vão vir para catimbar, vão vir para jogar aquele jogo típico deles, mas a gente está pronto para devolver aquela derrota do Sul-Americano e garantir essa vitória sábado a qualquer custo. É a revanche então? Com certeza, vamos devolver o chapéu para eles. Estação Rugby Clube. Aí vocês ouviram então aí o Bilks, o Cogueto e o Jardel falando depois da derrota do Brasil para o Uruguai por 25-6. E sobre o potencial do rugby nacional de seleção no alto rendimento, a gente conversou com exclusividade nessa semana com Rodolfo Ambrosio, o novo treinador dos Tupis. Vamos ouvir. Rodolfo, quais são os grandes desafios para o rugby do alto rendimento do Brasil? É o comportamento do atleta, são os campos, é o calendário, é a estrutura existente do rugby brasileiro hoje? Primo, se deve fazer uma estrutura que permita a los jugadores, a los atletas brasileños poder treinar muito mais tempo, porque com o tempo que se dedica los atletas em Brasil é muito pouco para fazer rugby internacional. Hoje é muito longo o espaço que entre os países mais desenvolvidos que com Brasil. Esta estrutura depende de um calendário futuro onde a seleção de Brasil deve ter mais competência com equipos ou com países muito fortes, porque para crescer uno deve jogar e mais forte, senão é difícil. Então o senhor almeja fazer mais jogos com seleções mais fortes e de mesmo posicionamento no ranking mundial? Sim, ou de melhor posicionamento no ranking mundial. Para mim, o calendário do próximo ano é um calendário muito difícil, porque o próximo ano está a Copa do Mundo. A Copa do Mundo não permite que todas as seleções possam jogar. Agora, para o futuro, o próximo ano se fala de fazer dois
2 partidas con Alemania, que Alemania en el ranking do mundo é número 24. É muito importante poder fazer 2 partidas com a Alemanha, que hoje é muito mais forte que o Brasil. Alla fine dell'anno, nella ventana di novembre, non fare partite solo in Brasile, sino viaggiare, perché quando un cimo fa viaggi, todo cresce. Fazer 2 partidas en Europa el próximo ano con Alemanha e com Holanda. Perfeitamente, pegar a experiência internacional tão importante para a rotina do treinamento das seleções, perfeitamente. E, senhor Rodolfo, em que medida o resultado do jogo deste sábado entre Brasil e Paraguai, em que medida ele vai influenciar o trabalho da seleção para 2015? Como que o resultado vai interferir no planejamento para 2015 das seleções brasileiras? Não, para mim é um momento de prova, porque eu jogador brasileiro não lhe conosco. Eu estou fazendo treinamentos e tudo com jogadores brasileiros que jogavam na seleção. Estou olhando todos os jogadores em Brasil. Para mim é um partido, sempre um partido internacional é importante, mas para mim é uma grande prova para jogadores que jogam com Paraguai de fazer um bom resultado. Seguramente seguirão com a seleção. Se esses jogadores não possam fazer um grande resultado com o Paraguai, devo iniciar a trocar em jogadores. Perfeito. E, Rodolfo, última pergunta. Enquanto treinador das seleções, quais são as suas metas em termos de torneios e posição no ranking mundial, não para 2015, mas a longo prazo? Qual que é a meta? Qual que é o objetivo? Se o rugby brasileiro cambia, muda a mentalidade e se inicia a trabalhar com o rugby de desenvolvimento, o rugby brasileiro tem uma grande oportunidade, porque o rugby brasileiro, o atleta brasileiro, quando se desenvolveu o vôlei, o basquete ou todo o esporte, sempre o atleta brasileiro é bom para fazer esporte. Para mim é importante que se possa treinar, e se treina, se deve treinar de mais pequeno, porque o problema é que quando o jogador é grande, é muito difícil mudar todos os vícios. Estação Rugby Clube. Em nome da Subek, a marca dos apaixonados por rugby, o raio-x de Tupis contra Jacarés. O jogo de amanhã será o 23º encontro entre as duas seleções. Em 22 jogos, são 12 vitórias paraguaias contra 10 brasileiras. A última vitória paraguaia foi no último dia 10 de maio em Assunción, pelo Sul-Americano, com placar de 31-24. E a última vitória brasileira foi em 27 de outubro de 2012, no estádio Nicolau Olayon, em partida válida pelo apuramento ao Mundial de 2015. Esse jogo foi em São Paulo, com vitória dos Tupis por 35-22. Serviço: Brasil contra Paraguai, Tupis contra Jacarés, amanhã, 29 de novembro, no estádio Martins Pereira, ao meio-dia. A arbitragem é do uruguaio Joaquim Montes, auxiliado por Martim Banqueses e Gonçalo Ventoso, ambos do Uruguai. A entrada é de 1 kg de alimento não perecível, ou acompanhe na Rádio Estação Web, Jornada Ovalada Subek ao vivo, a partir das 11h30 da manhã. Subek, a marca dos apaixonados por rugby, apresenta Jornada Ovalada é na Rádio Estação Web. Os Tupis querem terminar o ano como começaram, com vitória. Desde o início entrar com força máxima, manter a calma durante os 80 minutos, fazer um jogo cadenciado. Mas os paraguaios, colados no ranking, podem complicar essa tarefa. Eu creo que acá nadie le quiere despreciar a nadie, sino que demostrar que se puede y nada más. Brasil, Paraguai,
Tupis contra Jacarés, na Jornada Ovalada Subec, neste sábado, dia 29, ao vivo, com pré-jogo a partir das 11h30 da manhã, com a equipe número 1 do rádio do rugby nacional. Felipe Aguiar, o Cata. Bruno Cardoso. Rogério Barbosa. Ricardo Santana. Virgílio Neto. Neste sábado, a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, em www.radioestaçãoweb.com.br. Jornada Ovalada Subec é na Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Rogério Barbosa, parabéns, que vinheta sensacional. Gostou? É por isso que o programa começou um pouquinho atrasado, pessoal. A gente estava ali finalizando a vinheta, o Rogério estava finalizando a vinheta. Portanto, amanhã não percam, estaremos todos nós aqui. Eu, o Rogério, o Felipe Aguiar, o Cata, o Bruno Cardoso Limão, o Ricardo Santana. A gente vai estar trazendo com exclusividade Jornada Ovalada Subec, Brasil contra Paraguai, Tupis contra Jacarés. Pré-jogo ao vivo, 11h30 da manhã, radioestaçãoweb.com.br. Estação Rugby Clube. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Pátio Lusitano. Boa tarde, pessoal do rugby. Cá estamos, como habitualmente, na Estação Rugby Clube, hoje com o Virgílio Neto e o Rogério Barbosa comandando as tropas, para vos dar notícias do rugby em Portugal e também para fazer o ponto da situação da atividade internacional que se desenrola nesta altura do ano na Europa. Como no último programa, o Pátio Lusitano de hoje será dividido em duas partes, começando com as notícias das duas últimas semanas do rugby na terrinha, a que se seguirá um pequeno intervalo para então vos falarmos do rugby na janela de novembro. Mas antes disso, quero fazer uma referência a algo que parece ter passado despercebido a muita gente, mas que tem um significado muito especial. Todos nós sabemos que o rugby são 80 minutos de luta, de sacrifício, de superação, a que se segue um período de tempo indeterminado de camaradagem que deixa recordações fortíssimas que nos acompanham por toda a vida, o nosso terceiro tempo. Mas o rugby é mais do que isso, e cada vez mais a questão da solidariedade, do compromisso social, do engajamento nas causas que ajudam a levar os nossos valores à prática e a ultrapassar barreiras e preconceitos, cada vez mais, dizia eu, se torna numa presença que marca de forma acentuada porque nós somos diferentes. A International Rugby Board, agora o World Rugby, como veremos mais tarde, tem reconhecido esse papel do rugby e tem incentivado as ações que as federações e os clubes têm desenvolvido um pouco por todo o mundo. Agora chegou a vez do Brasil ser distinguido, com a atribuição do prémio Espírito do Rugby ao projeto Vivendo o Rugby do Curitiba Rugby Clube, que nos enche de orgulho e nos obriga a agradecer publicamente ao Curitiba e aos responsáveis do projeto, na pessoa do Aloísio Dutra. O projeto Vivendo o Rugby tem já 6 anos de execução, levando o esporte para as escolas e tornando-o acessível a mais crianças, principalmente às com menores condições sociais e em situações de risco social. Parabéns ao Curitiba Rugby Clube neste seu ano de ouro, ao Vivendo o Rugby pelo seu exemplo e ao Aloísio Dutra pela lição de humildade e grandeza que nos transmite. Vamos então voar até ao velho continente e ver o que se passou no nosso cantinho à beira-mar plantado. Na divisão mais importante, a divisão de honra, na frente continua o trio composto pelo Universitário de Lisboa, pelo Cascais e pelo Direito, por esta ordem, já que o Direito foi derrotado pelo Universitário e assim são estes que comandam logo seguidos do Cascais, que também ainda não perdeu. Esta semana o Cascais recebe o Direito e, embora os advogados estejam impedidos de utilizar alguns dos seus principais jogadores que viajam para o Dubai com a Seleção Nacional de Sevens, o seu favoritismo é grande. Mas a verdade é que o Cascais tem confirmado o seu bom momento, a forma como tem gerido o plantel, aproveitando todos os seus elementos e com a partida a realizar-se na sua casa, tudo pode acontecer. Nas restantes 3 posições que dão direito à entrada no play-off, encontramos agora o técnico, agronomia e a académica de Coimbra,
com o Universitário do Porto na 7ª posição, mas ainda com um olho no apuramento, e, curiosamente, este final de semana, 4º e 5º enfrentam-se quando têm apenas 2 pontos a separá-los, com o técnico com 23 e a agronomia com 21, e o 6º e o 7º também se defrontam, com a Académica na 6ª posição com 18 pontos e o Universitário do Porto apenas a 4 pontos de distância. Ou seja, dos primeiros 7, apenas o líder parece ter uma tarefa fácil ao deslocar-se à casa do Arcos de Valdevez, que está na 9ª posição com 9 pontos, um a mais que o Montemor, que encerra a tabela. Finalmente, o Montemor tem uma difícil tarefa ao receber o Belenenses, que é o 8º com 11 pontos e favorito para o desfecho da partida. Mas não podemos esquecer que o jogo se disputa na casa do Montemor, que não é por acaso que se chama Frigideira. Amanhã já saberemos quem vai sair da frigideira frito como um filé parmigiano. Entretanto, na primeirona, o trio da frente composto pela Lausanne, pelo Évora e pelo Benfica, agora com o Caldas na 4ª posição, o Sporting na 5ª e o São Miguel e o Vila da Moita com o mesmo número de pontos a espreitarem a última vaga do play-off. O Santarém vem a seguir na 8ª posição e a lanterna é dividida entre o Vitória de Setúbal e o Lolé, ambos com 5 pontos. Esta semana disputa-se a 4ª eliminatória da Taça ou Copa de Portugal, a prova de eliminação direta que envolve todas as equipas nacionais, agora já com a participação das equipas da primeirona, e que vai apurar os 6 times que na 5ª eliminatória se juntarão aos 10 da divisão de honra para disputar as 8avas de final. Falemos finalmente, e para encerrar este bloco, do Portugal-Namíbia, que se disputou no sábado passado e que Portugal venceu com inteiro mérito por 29-20, numa partida muito emotiva em que os Lobos estiveram em grande nível, fazendo lembrar a equipa que se apurou para o Mundial de 2007. Este foi o 7º encontro entre as duas seleções nacionais e foi apenas a 2ª vitória portuguesa. Mas o mais importante não foi o resultado, mas sim a atitude da equipa de Portugal, que tem este ano à sua frente uma equipa técnica com forte intervenção de Tomás Moraes, que foi afastado da equipa durante 4 anos, sendo substituído pelo neozelandês Errol Brain primeiro e depois Frederico de Sousa, 2 tremendos erros de casting, cada um à sua maneira. Se os Lobos forem capazes de manter a atitude, a entrega, o empenho que demonstraram na passada semana, então um novo futuro se abre para as cores de Portugal. Vamos agora fazer um pequeno intervalo e voltamos já de seguida com as últimas do Rugby Mundial. Não se vá embora, que nós já voltamos. Rádio Estação Web. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente.
Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. E voltamos para mais um bloco aqui do Estação Rugby Clube, desse programa edição de número 59, em homenagem aí ao Daniel Alejandro Marola e Cabeção. Ataque 77, sob o som de Ataque 77, Não Me Arrepiendo Deste Amor. A gente falou muito dessa música semana passada aí, né, Cabeção? Olha, não se esqueçam, hein? Mandem mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/rugbyclube. E escutem nossos podcasts em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Interaja conosco aqui ao vivo também, SMS ou WhatsApp, 82234805, código de área 51 Porto Alegre, 51 82 23 4805. A gente quer saber sua opinião sobre o programa, o que tem achado, o que está achando. Esse é o programa de número 59, quase um ano e meio no ar de Estação Rugby Clube, aqui pela Rádio Estação Web, ou interaja conosco pelo e-mail rugbyclube@globomail.com. Em nome da Subec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.subec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Subec. É, pessoal, e o Quiz Subec da semana quer saber o placar de amanhã entre Brasil e Paraguai. Tupis contra Jacarés no Martins Pereira ao meio-dia aqui. Vai ter jogo dentro da jornada Valada Subec. Vou estar eu, o Rogério, o Cata, o Bruno Cardoso Limão, o Ricardo Santana. Mandem os palpites. Quem cravar o placar ou chegar mais perto do resultado final concorre a uma camisa exclusiva do Cânfora. E o Aldo Tamaguzuco da Subec já mandou com exclusividade que a camisa do Cânfora vai ser em homenagem ao Jardel Vetorato, que joga amanhã contra os Jacarés, a camisa de número 3. Portanto, quer levar uma camisa 3 do Jardelão, Jardel Vetorato? Quer levar para casa um prêmio exclusivo Subec, a marca dos apaixonados por rugby, uma camisa do Cânfora? Então manda logo o palpite, manda o placar de Tupis contra Jacarés amanhã. Quem acertar o placar ou chegar mais perto do resultado, leva. Temos alguns palpites, o Rogerão colocou 20 para os Tupis, 15 para os Jacarés, eu coloco 25-10 para os Tupis, o Martim Lugo obviamente coloca 25-15 para os Jacarés, o Cabeça, o Daniel Marola, 35-28 para os Tupis. O Harrison Nobre coloca, presidente do Imborés, lá de Vitória da Conquista, 25-15 para os Tupis. Portanto, pessoal, isso que não param de chegar mensagens. Mandem seus palpites, valendo uma camisa exclusiva número 3 do Cânfora da Subec. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Pátio Lusitano. Cá estamos de regresso depois de um pequeno intervalo para vos falarmos dos jogos internacionais que tiveram lugar nas duas últimas semanas e naqueles que se vão disputar amanhã, começando pelas informações respeitantes às seleções americanas. A Argentina começou mal a sua série de jogos da janela de novembro, perdendo para a Escócia por 41-31, mas redimiu-se depois ao bater a Itália por 20-18 e terminou em grande, batendo a França em Paris por 18-13 e subindo à 9ª posição do ranking mundial, apenas com 0,55 pontos de distância da Escócia, que ocupa a 8ª posição. Daniel Urcade parece ter sido uma aposta ganha e está com certeza a elevar os níveis competitivos dos Pumas. O Canadá
Das 4 partidas que disputou, apenas venceu frente à Namíbia por 17-13, perdendo para a seleção da Championship inglesa por 28-23, para Samoa por 23-13 e finalmente para a Roménia por 18-9, deixando uma fraca imagem e constituindo mesmo uma certa decepção face ao que se poderia esperar. Os Estados Unidos também não estiveram bem, embora em nossa opinião tenham estado melhor que os canadenses, e salvou-se a vitória que conseguiram frente à Roménia por 27-17, já que frente a Tonga caíram por 40-12, frente às Fiji perderam por 20-14 e, sem surpresa, perderam com os All Blacks por 74-6. Amanhã em Twickenham, Inglaterra e a Austrália defrontam-se num clássico que assume especial destaque, depois das derrotas dos ingleses frente à Nova Zelândia por 24-21 e frente à África do Sul por 31-28 e frente à derrota da Austrália perante o país de Gales e a sua vitória perante a França por 29-26. Ainda amanhã em Cardiff, o país de Gales recebe a África do Sul, depois de ter perdido frente à Nova Zelândia por 34-16 e frente à Austrália por 33-28, enquanto os sul-africanos perderam frente à Irlanda por 29-15 e venceram a Inglaterra por 31-28 e a Itália por 22-6. Ou seja, se a Inglaterra e o país de Gales não conseguirem vencer, ficará clara a superioridade atual dos países do Hemisfério Sul, o que pode dar algumas indicações sobre o que se vai passar no Mundial de 2015, agora que já está tão próximo. Ainda na janela de novembro, fazemos uma referência à Irlanda, que ao bater a África do Sul por 29-15 e a Austrália por 26-23, subiu ao terceiro posto do ranking mundial, ficando uma enorme interrogação quanto ao resultado de um eventual Irlanda-Nova Zelândia, que, infelizmente, não terá lugar neste conjunto de jogos. Finalmente, uma chamada de atenção para a grande partida entre o Brasil e o Paraguai, que se disputa também amanhã. Não deixe, se puder, de estar presente. E se não puder, procure um streaming na internet, que é provável que haja disponível. E terminamos hoje falando da International Rugby Board, a IRB, que não é mais IRB, mas antes, sim, World Rugby, numa decidida tentativa de globalização do jogo por parte de quem manda e que se seguiu à transformação da FIRA em Europe Rugby. Aguarda-se que esta tendência se espalhe e que em breve passemos a ter uma Ásia Rugby, uma Oceania Rugby, uma África Rugby, embora fiquemos na dúvida se teremos uma única América Rugby ou se continuaremos com o continente dividido em Norte e Sul. Esta transformação foi acompanhada pelo lançamento de um novo site, que se apresenta com imensos problemas por resolver e ao qual vamos dar um tempinho antes de avaliarmos, pois se o fizéssemos neste momento, teríamos de lhe dar uma nota bastante negativa. Esperamos que o final de semana nos traga um conjunto de grandes jogos e que isso sirva também para estimular o desenvolvimento global do rugby. Mas chamamos a atenção para o facto de que nem só de vitórias e derrotas no campo vive o nosso desporto, e é a todos e a cada um de nós que compete manter as tradições e o espírito que nos unem e nos levam a trabalhar diariamente com renovada energia na sua defesa. Da nossa parte por hoje é tudo. Despedimos-nos até à próxima sexta-feira, deixando na sua companhia o Virgílio Neto e o Rogério Barbosa a dirigir as operações e com a habitual saudação ao Filipe Fraga e ao seu Tacho Mineiro, ao Fernando Strongren e à sua estação paulista e ao Lucas Silva com o seu rugby no Nordeste, prometendo voltar dentro de 7 dias com as notícias lá da terrinha e um cheirinho de alecrim. Estação Paulista. Tá aí, então agora a gente teve o Pátio Lusitano com o Manuel Cabral e agora a Estação Paulista, com o Fernando Strongren em entrevista ao vice-presidente do Rugby São Carlos, o Leonardo Carniato, vice-presidente do São Carlos. Corrigindo aqui que a gente tinha anunciado como presidente, mas ele é o vice-presidente do São Carlos. Aí, Fernandão. Boa tarde, Virgílio, Rogério e todos os apaixonados pelo rugby ligados no Estação Rugby Clube. Estamos começando mais uma edição do Estação Paulista,
que essa semana dá continuidade à série de entrevistas com os clubes caipiras campeões em 2014, falando sobre um dos times que mais chamaram a atenção no rugby paulista neste ano. Trata-se do São Carlos, campeão do Paulista de Acesso, a terceira divisão estadual, com um aproveitamento de 100% e números que impressionam, como os 581 pontos anotados e apenas 101 sofridos, além da medalha de ouro, prata e bronze entre os Trymen e o maior pontuador do campeonato. Para falar sobre esses feitos e conquistas do rugby São Carlos, bati um papo com o primeira linha e vice-presidente do time, Leonardo Carniato, e você agora confere os melhores momentos da entrevista. Léo, muito obrigado por aceitar dar essa entrevista para nós do Estação Paulista e do Estação Rugby Clube. E antes de mais nada, queria dar os parabéns pelo título e pela ótima campanha do São Carlos no acesso. Bom, obrigado. Eu que tenho que agradecer, né, pela participação, pelo convite e muito obrigado aí pelos parabéns pela campanha. Bem, eu queria começar a entrevista justamente falando sobre a campanha do São Carlos. E esse ano vocês voltaram à disputa estadual e fizeram uma ótima campanha. Vocês esperavam essa campanha impressionante já na retomada, agora no acesso? A gente esperava fazer uma boa campanha por conta do trabalho que a gente está realizando desde o ano passado. Ano passado, apesar de ficar fora de competições oficiais, a nossa ideia foi reestruturar a equipe, mas a gente não esperava que a campanha fosse tão boa quanto foi, né? Eu ia perguntar justamente sobre essa questão do ano que vocês ficaram fora de competições estaduais no ano passado, né? Qual que foi o peso dele? Como que vocês trabalharam para manter um ritmo de jogo de 15? Ano passado, competição de 15 foi um pouco complicado, por conta foram poucos jogos e o período de tempo foi curto, né? Apesar de serem 3 times na Copa Central, né? Foram 4 jogos da Copa Central, mais uma série de amistosos, que começou em março, contra Ribeirão. Sim. Desculpe, em fevereiro contra Ribeirão. Depois tiveram jogos da Copa... Teve um jogo contra Catanduva também, a Copa Central. E antes do último jogo da Copa Central, a gente fez uma gira por São José e Rio de Janeiro. A gente foi até São José, enfrentou um time misto lá, do pessoal da cidade, pessoal do São José, alguns jogadores do M19, alguns jogadores do adulto, do veterano do São José. Sim. Uma partida que a gente acabou vencendo também. E depois a gente jogou no Rio de Janeiro contra a UF, que estava retomando a sua atividade. Sua equipe de 15, né? A gente jogou na preliminar da final do Carioca. Então deram 8 jogos. Se for pensar no calendário desse ano, a gente fez 12 jogos, então são 4 jogos a menos. Mas o grande diferencial, eu acredito que foi começar os treinos para 15 logo no começo do ano, assim, onde a gente teve um intensivo de preparação física. Desse ano, você diz de 2014? Esse ano de 2014. Teve um preparativo de físico bem forte no começo do ano, e juntou a isso o fato de no ano passado, apesar dos poucos jogos de 15, a gente conseguir se estruturar um pouco melhor fora de campo, né? Trazer um pouco mais de jogadores para a equipe, conseguir um pouco mais de comprometimento dos atletas, e dessa maneira isso acabou resultando no bom trabalho desse ano. Bem, e dentro de campo já esse ano, quais foram os pontos chaves da forma de jogar do São Carlos? Como eu já disse, né, se organizou para ter um preparo físico melhor do que nos anos anteriores, que a gente entendeu que isso era importante se a gente quisesse se desenvolver mais. E além disso, a gente mudou um pouco o nosso jogo. Nosso jogo ficou um pouco mais dinâmico e um pouco mais rápido, até por conta do preparo físico melhor, né? A bola ela corria mais e a gente trombava um pouco menos esse ano. Aí, lógico que isso também acontece, né? Porque a gente tem bastante jogadores com essa característica. Sim. Mas a dinamicidade do passe, a rapidez no passe foi algo bem importante pra gente nesse ano.
Bem, antes da gente passar para falar do ano que vem, eu queria aproveitar que domingo agora vai ter a final da Copa Central entre o Catanduva e o Raça Rugby. Eu queria saber como vocês... Mudou bastante o torneio do ano passado para esse, né? Só ficou Locomotiva. Agora esse ano foram 5 times. Mas você acha que o campeão, quem sair campeão domingo... domingo não, acho que é sábado o jogo. É sábado. Vai ter chance de fazer uma boa campanha no acesso também, caso ele venha disputar o acesso no ano que vem? Eu acho que a principal barreira para os times do interior disputarem o acesso é relativa à distância e dinheiro, né? Não é nem a questão de eles entrarem em campo e fazerem um bom campeonato. Eu acredito que Catanduva tem se mostrado bastante forte com relação às outras equipes nesse campeonato, ainda que as outras equipes tenham vindo bem, mas elas são mais inconstantes que Catanduva, né? Mas o problema é que, por exemplo, a gente já teve problemas com os times da capital vindo para São Carlos, achando que São Carlos era muito longe da capital. Então os outros times ficariam um pouco mais longe que a gente, se fossem disputar o acesso, e isso poderia prejudicar um pouco eles, a questão de gastar mais para viajar, não receber todos os jogos em casa, esse tipo de coisa. Mas acho que, em termos técnicos, assim, as equipes têm capacidade para poder jogar o acesso, todas elas, né? Só precisa ter plantel mesmo. Bem, então já falando agora da segunda divisão estadual, vocês vão disputar o ano que vem. Depois do que vocês apresentaram esse ano, acho que vocês vão acabar entrando já como um dos favoritos, junto do Lechuza, que foi o campeão, mas decidiu permanecer na segunda divisão, do Wallis também, né, que acabou de ser rebaixado da primeira divisão, além do Corinthians e do Urra, né, que fizeram boas campanhas, principalmente no final do campeonato. Quais são as expectativas e os objetivos que vocês estão traçando para o ano que vem? Bom, para o ano que vem a nossa expectativa é permanecer na Série B, né? Entendemos que o nível técnico do campeonato da Série B é um pouco superior ao da Série C. Os times são mais técnicos, estão mais entrosados também que os da Série B. E se a gente conseguir ficar entre os 4 primeiros, vai ser ótimo pra gente. A gente entende que é uma meta que a gente pode alcançar. Bem, mais uma vez, parabéns pelo título e obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o espaço aí e espero poder retornar outras vezes. Esse foi o Leonardo Carniato, do Rugby São Carlos, campeão paulista do Acesso 2014. A entrevista completa, onde o Léo comenta sobre a final do acesso, a preparação para a temporada 2015, sobre o projeto Descobrindo Rugby e outros assuntos, estará disponível no SoundCloud do Estação Rugby Clube mais tarde. Acessem e confiram. E como vocês ouviram, amanhã a cidade de Catanduva será palco das finais da Copa Central. Às 14h30, Locomotiva e Tucanos entram em campo na disputa pelo terceiro lugar. Em seguida, é a vez dos 2 melhores times do campeonato, Mastodontes e Raça Rugby, entrarem em campo na luta pelo título. Por hoje ficamos por aqui, pessoal. Fiquem agora com um rápido intervalo que em seguida Rogério Barbosa e Virgílio Neto estarão de volta com mais notícias no Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Abraços caipiras e até o próximo Estação Paulista. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos.
As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável, obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. E este é a Estação Rugby Clube com a música tema do Robocop. Estação Rugby Clube é a cultura de rugby. Programa de número 59, voltamos aqui com o último bloco do Estação Rugby Clube. Mande sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/rugbyclube. Os nossos podcasts, como bem o Fernandão falou no bloco passado dentro de Estação Paulista, estão disponíveis em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Todo o nosso acervo de entrevistas está lá. E aproveite e interage conosco aqui ao vivo, hein? Código de área 51 82234805, DDD 51 8223. Faça como o Daniel mandou agora o palpite dentro do Quiz Sulbeck, ele que aposta em vitória dos Tupis por 33-7 amanhã diante dos Jacarés, diante do Paraguai, jogo que a gente transmitirá aqui dentro da jornada ovalada Sulbeck. Interaja, portanto, conosco aqui ao vivo, SMS ou WhatsApp, código de área 51 82234805. Em nome da Sulbeck, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.sulbeck.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Sulbeck, como vocês sabem, é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbeck. E aí, pessoal? Tupis contra Paraguai amanhã, Tupis contra Jacarés amanhã, Brasil contra Paraguai. Qual que é o teu placar? O que você acha que vai dar amanhã entre Brasil e Paraguai? Placar final. Sabe o resultado? É um Walter Mercado da Bola Oval? Então manda o teu palpite dentro do Quiz Sulbeck para rugbyclube@globamail.com ou por SMS ou WhatsApp, DDD 51 82234805. Código de área 51 82234805. Quem leva o jogo amanhã? Brasil ou Paraguai? Tupis contra Jacarés. Quem cravar o resultado correto ou chegar mais perto, leva com exclusividade uma camiseta da Sulbeck. E não é qualquer camiseta não, hein? É uma camisa do Jardel Vetorato. É a camisa número 3. O Jardelão que está convocado para o jogo de amanhã. É um dos Tupis que entrará em campo amanhã contra os Jacarés. Então não é qualquer camisa. Em nome da Sulbeck, uma camisa do Cânfora, hein? É do Cânfora. Ninguém, nada mais nada menos que os canforeiros que vestiram essa camisa, hein? Então é lenda. O Barbarians lá da Europa são inspirados no Cânfora. Então, portanto, não é qualquer camisa que vocês vão ganhar. Quem acertar, quem cravar o resultado correto ou chegar mais perto, leva, portanto, uma camisa número 3 do Cânfora, a camisa do Jardel Vetorato, que vai estar em campo amanhã contra os Jacarés. São os Tupis. Então mandem logo o resultado, rugbyclube@globemail.com ou por SMS WhatsApp 82234805, 82234805, código de área 51. 2 horas e 37 minutos. Sulbeck é a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Oh, Minas Gerais. Tacho Mineiro. Oh, Minas Gerais. Salve, amigos da Estação Rugby Clube. Aproveitando para agradecer à Rádio Estação Web pela oportunidade, mais uma vez, de estar participando de um dos seus programas. Ontem eu tive a chance de estar compartilhando um pouco sobre o esporte mineiro, sobre o futebol de Minas.
no Cartas na Mesa. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje voltando a minha intervenção semanal aqui no Rugby Clube com o Tacho Mineiro. Deixando um abraço aí ao Rogério, ao Virgílio, a Lucas, lá do Rugby do Nordeste, ao Fernando Strong, de São Paulo, Rugby da Estação Paulista, Manuel Cabral, do Pátio Lusitano, a todos vocês que contribuem para o rugby brasileiro, escutando o Estação Rugby Clube, participando nas redes sociais, ou então no seu campo aí, você que está dedicando um tempinho a nos ouvir, a conversar conosco sobre o rugby brasileiro. E agora vai ouvir um pouquinho do que está acontecendo aqui em Minas. Tem alguns destaques a fazer. Primeiro, falar do São Lourenço Rugby, lá do sul de Minas, que disputou amistosos contra o Chacals de Santa Rita do Sapucaí. E foram 3 jogos de sevens e ele venceu os 3 por 27-0, 47-8 e 22-15. Foi um bom placar para a equipe de São Lourenço, grandes vitórias, a equipe está se desenvolvendo bastante. É uma equipe destacada porque tem bons rendimentos e resultados em campeonatos de rugby de areia no Rio de Janeiro, em jogos realizados no estado de São Paulo. Uma equipe está lá bem localizada no sul de Minas. Participa um pouco menos aqui no estado, mas mesmo assim representa Minas Gerais, inclusive nas suas cores. Parabéns ao São Lourenço aí, bom desenvolvimento. Está caminhando aí para alavancar o rugby no sul de Minas, que já teve grandes equipes. Tem o Varginha, que é a principal potência lá da região, mas teve também o Poço de Caldas, tem também o Alfenas e outras equipes aí no sul de Minas que vão surgindo e se destacando. Pessoal, o rugby mineiro ele tem seu berço principalmente em Viçosa, que no ano de 1989 teve os Pererecos lá, né, o Viçosa Rugby Clube surgindo, mas o clube padece com a dificuldade do esporte universitário, com os atletas vão se formando e se mudando da cidade. Acaba que a continuidade das equipes fica mais complicada. O Viçosa sofreu com isso, acabou fechando as portas durante um tempo e agora está retomando o caminho, reinaugurando o time, o UFV Rugby, os Pererecos lá. E há 2 semanas atrás eles receberam as equipes do Brutus e do Juiz de Fora para fazer um treinão de desenvolvimento das equipes, que está dando muito certo. Espero um retorno em breve aí do Viçosa. O Virgílio conhece bem aí o que é a equipe aí do Viçosa, sabe bem da história do rugby mineiro. No final de semana passado a gente teve a finalização da Taça Metropolitana de Rugby. Há algumas semanas atrás a gente teve a disputa nas semifinais. Foram 4 equipes representando cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, com Belo Horizonte representada pelo Inconfidência, Ouro Preto representada pelo Inconfidentes, 7 Lagoas representada pelo Alligators e Nova Lima representada pelo Nova Lima Rugby. As disputas das semifinais levaram a vitórias de Inconfidentes sobre o Alligators e do Nova Lima sobre o Inconfidência, e as finais foram realizadas no último final de semana. A decisão do 3º lugar teve vitória do Alligators por 45-15 sobre o Inconfidência. O Alligators que contou com o apoio de outras equipes, mas que mostrou sua força e seu crescimento. As equipes não confiariam em seus atletas se não fosse uma certeza de um bom resultado. O Alligators se mostrou uma equipe valente, tem crescido nos últimos meses e com esse apoio aí conseguiu essa primeira vitória sobre o Inconfidência, 45-15, garantindo o 3º lugar na Taça Metropolitana. Na finalíssima, o Nova Lima superou os Inconfidentes de Ouro Preto por 12-9. O jogo estava 9-0 para o Inconfidentes até a parada para hidratação, com 3 penais convertidos, e na volta o Nova Lima conseguiu essa virada fantástica aí, fazendo 12-9. O Nova Lima, como se não bastasse o título, ainda recebeu o prêmio na cidade, prêmio de destaque esportivo, com esse grande crescimento do rugby de Nova Lima, que apesar de ter ido relativamente mal na primeira divisão, mas tem sido uma das potências do nosso estado e tem tudo para continuar crescendo aí, vai vir fortíssimo para a segunda divisão de 2015. Queria destacar também a presença do Denis. O Nova Lima destacou isso na sua página oficial. O Denis é um atleta do Nova Lima que em 2013 sofreu uma lesão e perdeu parte da visão num jogo de rugby. Com isso, ficou impedido de jogar até segunda ordem.
E com a evolução do tratamento e finalmente com a liberação da INRB do uso dos óculos protetores, essa segunda ordem chegou. E o Denis pôde retornar aos gramados, participando um pouco da finalíssima aí, sendo um dos heróis dessa conquista do Nova Lima. Parabéns ao Denis aí pelo esforço, pelo espírito de rugby, de não desistir. O Denis, ele participava dos treinos do Nova Lima, sentado, às vezes sozinho, quando os colegas treinavam. Eu sei que é isso, a dificuldade que é a gente tá sem poder treinar e vendo os colegas, mas faz parte do espírito de equipe. O Denis honrou isso, honrou a camisa dos Lions e tá aí merecedor nesse troféu da Taça Metropolitana de Rugby. Bom, pessoal, em breve eu volto para falar um pouco mais sobre a terceira etapa do Campeonato Mineiro de Rugby Sevens, que tá para acontecer, sobre tudo que estiver acontecendo aqui no estado. Deixando aí um grande abraço para vocês, uma ótima tarde de sexta-feira e um final de semana cheio de rugby. Até a próxima. Estação Rugby Clube. Rugby Nordeste. É com o aniversariante do dia, Lucas Eduardo. Para mais um salve, salve galera, Rogério Barbosa, Virgílio Neto e ouvintes do Estação Rugby Clube. Aqui é o Lucas Eduardo de Fortaleza, Ceará, e estou aqui para mais um Rugby Nordeste. O programa de hoje, eu vou ter a honra de entrevistar o meu amigo Neumayer Neu, que é um cara que vem fazendo um trabalho impressionante no interior do estado do Ceará. E com certeza é um exemplo para vários clubes da região e até do próprio Brasil inteiro. Vamos lá. Primeiro aqui uma pequena ficha técnica do Neumayer. Primeiramente, Neumayer, tudo bom? Tudo bem, Lucas. Cara, um prazer estar te recebendo aqui, certo? Vamos lá, eu vou explicar um pouquinho da tua ficha técnica, até mesmo para os ouvintes entenderem como tu consegue fazer as coisas. Neumayer Neu tem 38 anos, é formado em administração pela UFC, especialista em marketing e mestre em gestão, certo? Co-fundador do Araripe Soldiers, o primeiro time de rugby do interior do estado do Ceará, que foi fundado em 2012 e vem fazendo um trabalho espetacular. Neumayer, faça uma apresentação para os nossos ouvintes. Bem, Lucas, o Araripe Soldiers ele nasceu em 2012, a princípio como um time de futebol americano, mas que em seu estatuto já tinha a pretensão de trabalhar o rugby e até mesmo o soccer. Só que a nossa ideia era trabalhar o rugby a partir de 2016, quando ele se tornasse mais conhecido do público geral, por conta das Olimpíadas. Mas devido ao trabalho social que a gente desenvolvia, acabou que a gente recebeu um convite da Secretaria de Esportes de Juazeiro do Norte, que é a 100ª maior cidade do país, fica aqui no interior do estado do Ceará, para desenvolver um projeto olímpico. E aí eles fizeram uma pesquisa, e nessa pesquisa eles descobriram o rugby. E foram nos perguntar se nós queríamos desenvolver esse trabalho. E para nós, cara, foi algo surpreendente, porque eu só imaginava que eu ia mexer com rugby lá para o final de 2016. E na verdade a gente já está aí um ano trabalhando bem o rugby, já tendo aí inclusive realizado aí a primeira etapa do primeiro campeonato cearense de Rugby Sevens, o Nordeste Sevens, que ocorreu agora em outubro. Que inclusive está sendo considerado uma das melhores edições do Nordeste Sevens em anos, né? Que bom saber, né? Eu nem sabia disso. Neumayer, assim, diferente dos outros clubes, até aqui do estado e outros clubes da região, eu vejo que o Araripe Soldiers é um clube bem organizado. Organização é tudo para vocês? Cara, é tudo. O pessoal reclama que não tem dinheiro, não tem investimento em clube de rugby. Isso não é verdade. Existe muito dinheiro. Só que então são 3 regrinhas para você conseguir apoio. Primeiro, um bom projeto escrito. E para ser um bom projeto, tem que ter uma coisa, um retorno para a sociedade. Segundo, é preciso alguém à frente, um líder com conhecimento verdadeiro e técnico para tocar o projeto. Porque isso é que vai passar credibilidade para os investidores, para os patrocinadores. E em terceiro, gente disposta a trabalhar e fazer. Tem muito clube de rugby onde o atleta ele só quer aproveitar a parte boa, viajar, se divertir, terceiro tempo, jogar, conhecer locais. Mas o cara tem que entender
que para ele ter todos esses benefícios vindo de patrocinadores, investidores, ele precisa dar algo em troco. E esse troco, meu irmão, ele tem que ser a força de trabalho dele. E às vezes o cara... E assim, sobre os patrocinadores, o Araripe Soldier tem vários parceiros e inclusive patrocinadores, né? Inclusive a própria Secretaria de Esportes e Lazer de Juazeiro do Norte é um dos principais investidores no clube. Esse é o maior, né? Mas não é o único. Nós temos parcerias aí financeiras e não financeiras. A gente tem aí com a Solar, que é a empresa que vende Coca-Cola, Powerade, Heineken, nos patrocinou no Nordestino com a marca Powerade. Nós temos aí Sesc, SESI, que são parceiros fortes também em termos de estrutura e do projeto infantil. Temos o Geoparque Araripe, que está ligado à Unesco e que representa muito aqui a nossa região do Cariri. Temos a Faculdade Leão Sampaio, que o curso de Educação Física é o nosso local de treinamento. Então, todos esses aí acreditaram na nossa ideia e são parceiros. E assim, alguns investem em grana e outros investem em estrutura e em apoio. Muito bacana. E assim, conta um pouco pra gente o que é que esses patrocinadores, o que você consegue fazer com a ajuda desses patrocinadores? Tudo, cara. Eu tenho o meu campo de treinamento, que é uma faculdade que me fornece. Eu tenho chuteira, eu tenho uniforme, eu tenho cap, shoulder, educador da Confederação Brasileira, que estão sempre aqui capacitando o meu pessoal, curso de arbitragem, de coach, curso de tag. Inclusive já realizamos aqui vários cursos de tag com mais de 50 instrutores formados. A gente consegue viajar, né, o transporte rodoviário para fazer as competições. A gente consegue tudo, simplesmente tudo. E assim, tu comentou sobre o Tag Rugby e os cursos que você vem trazendo para Juazeiro do Norte. Inclusive, é uma coisa que está muito forte no Araripe Soldiers, né? O desenvolvimento de um projeto infantil. Conta um pouco para a gente como é isso. É o nosso carro-chefe, Lucas. Hoje eu estou muito feliz com a notícia que a gente recebeu ontem. Agora, oficialmente, o Araripe Soldier, o seu projeto de rugby infantil, Soldadinhos do Araripe, passa a compor um trabalho de desenvolvimento que é do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que trabalha 4 vertentes, que é ação social, saúde, educação e esporte. E nós fomos escolhidos para ser o mediador junto às conferências livres e à Conferência Municipal de Juazeiro do Norte, a encabeçar o projeto de esporte relacionado a esse Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. E assim, o que isso acarreta assim, para a região, para o Araripe e para a cidade de Juazeiro? Bem, a coisa mais importante, eles gostaram dos valores do rugby e eles estão em consonância com aquilo que eles querem desenvolver em termos do que o Estatuto da Criança e Adolescente prega, os direitos da criança e do adolescente. Então, o carro-chefe da Secretaria de Esporte de Juazeiro do Norte vai ser a introdução do rugby infantil nas 42 escolas da área urbana de Juazeiro do Norte. Isso é um marco fantástico, porque nós vamos ter o rugby em todas as escolas públicas urbanas de Juazeiro do Norte. Uma cidade desse tamanho, desse porte, isso é uma conquista fantástica, que está ajudando a desenvolver o rugby na nossa região, mas que vai ajudar a desenvolver o rugby no nosso estado, Ceará. Com certeza, isso tudo é muito maravilhoso, assim, né, Maia? Coisas assim que a gente vê muito que acontece lá no sul, mas aqui na região ainda é um pouco carente de projetos e coisas que estejam andando, né? Estejam à frente de um trabalho sério e compromissado. Assim, queria estar agradecendo a tua participação aqui no Estação Rugby Clube, no Rugby Nordeste. E assim, qual dica você daria para os clubes da região e do Brasil em questão de organização e na questão de realização de projetos e marcos, né, como esse? Planejamento, cara. Tem muito cara que começa só com a paixão. A paixão é importante, mas não é tudo. Você precisa sentar
estabelecer as suas metas, o que você vai realizar, o que você vai precisar para realizar e quanto tempo você vai realizar. E não se esquecendo, o retorno que a sociedade merece. Para você ter o prazer de fazer o que você gosta, que é jogar rugby, você tem que dar um pouco de si para a sociedade, para que ela também desenvolva o mesmo prazer, o mesmo amor que você tem pelo rugby. Então é planejamento, colocar no papel, se estruturar, criar um CNPJ e colocar as ideias em um projeto. E bater a porta, irmão. Bater a porta de Secretaria de Esporte, bater a porta de patrocinadores. Uma coisa eu te garanto, cara. O rugby é uma excelente ideia, é um excelente produto que todo mundo gosta. É só saber vender a ideia da forma correta. É só isso, planejamento. Muito bacana. Muito obrigado, Neumayer. A gente continua conversando, se encontrando por aí. E assim, mais uma vez, o Araripe está de parabéns. Você que em breve vai estar compondo também a Federação Cearense, eu tenho certeza que o esporte, tanto aqui no estado quanto na região, vai se desenvolver bastante com a sua ajuda. Tá ok? Muito obrigado. Valeu, um abraço. Rogério, Vigílio, fica agora com vocês, certo? Esse cara, ele vem fazendo um bom trabalho aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza não, aqui no estado do Ceará, no interior. E assim, algo que eu gostaria muito de ter trazido para o programa. Até mais. Até mais, Lucas Silva. Lucas Eduardo, muito obrigado. Parabéns aí, um abraço pro Neumayer Nil, aí do Araripe Soldiers. Parabéns, sensacional. Muitos parabéns pelo trabalho executado aí no Ceará. Parabéns, Lucas, com o quadro Rugby Nordeste. Sensacional, muito bom mesmo. Se puder contribuir para o programa de uma maneira tão rica e tão nobre, com essas entrevistas, tenho certeza que, assim como o Pátio Lusitano, o Tacho Mineiro e o Estação Paulista, já está mais que consolidado no Rugby Nordeste dentro da gente aqui. E é muito bom a gente saber, a gente ter informações do rugby, do que acontece aí. É a Rádio Estação Web e o Estação Rugby Clube unindo o Brasil em torno da bola oval, né, Rogério Barbosa? Exatamente, integrando todo o Brasil através do rugby, que é um dos esportes que mais cresce no Brasil. E dessa bola oval que a gente ama tanto. Seguimos então, portanto, agora ainda com o Estação Rugby Clube, que caminha para o seu final. Estação Rugby Clube. Algumas notícias mais gerais. O Comitê Executivo da Sanzar aprovou a entrada do Japão e da Argentina no Super Rugby a partir de 2016. A equipe japonesa terá a base no estádio do Príncipe Chichibu, com 3 jogos a serem realizados no Complexo Esportivo de Singapura, hein? Japão e Argentina somam ao todo 250 mil atletas federados e estão, respectivamente, na 10ª e na 9ª posição do ranking mundial. A Argentina em 9º, o Japão em 10º. A inclusão também foi motivada pelo grande avanço argentino no rugby internacional nos últimos anos e, é claro, pelo fato de o Japão ser a sede da Copa do Mundo de 2019 e dos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio. Estação Rugby Clube. Júlia Sardá, atleta do desterro da seleção brasileira, foi escolhida pelo Comitê Olímpico Brasileiro como a melhor atleta do rugby em 2014. Já havia sido em 2013 e será mais uma vez. Parabéns, Júlia, que faz um ótimo trabalho e mais que merece este prêmio. Estação Rugby Clube. Acontece neste fim de semana o Espírito Santo Sevens, o ES Sevens, Campeonato Capixaba de Rugby Sevens, lá no Parque da Pedra da Cebola, em Vitória. Então é neste fim de semana lá em Vitória, o ES Sevens 2014. E neste fim de semana também, entre hoje, sexta-feira e amanhã, dia 29, sábado, também acontece em Veracruz, no México, o torneio de Rugby Sevens, dentro dos 22º Jogos Centro-Americanos e do Caribe. O Henrique Platais, árbitro brasileiro Henrique Platais, está lá em Veracruz, cidade que é, se não me engano, não, Veracruz é Golfo do México. Sim, Veracruz não é a costa do Pacífico, é o Golfo do México. No masculino estão no grupo A, Trinidad e Tobago, México, Venezuela e Costa Rica. No grupo B estão Barbados, Colômbia, Ilhas Caimã e Bermuda. No feminino estão México, Trinidad e Tobago, Colômbia, Venezuela, Jamaica e Ilhas Caimã. Pessoal, no geral, a gente acha que essas são seleções muito fracas, né? Barbados, Bermuda, mas muito pelo contrário, tá? São ex-colônias britânicas e jogam um rugby que não se pode desprezar, tá? Eles têm Trinidad e Tobago, por exemplo, concorria com o Brasil há alguns anos uma vaga numa repescagem aí de apuramento para o Mundial.
Então vai ser um torneio bem competitivo. Pouca gente sabe, Cuba não participa, mas pouca gente sabe que o rugby em Cuba é muito... Ele é popular, não é um dos esportes mais populares, mas as pessoas no geral conhecem muito bem o rugby em Cuba, porque o rugby é uma modalidade de um dos revolucionários. Era o esporte preferido do Che Guevara, do Ernesto Guevara, o Che Guevara, e portanto o rugby é muito difundido em Cuba sim, mas Cuba não participa dos Jogos Centro-Americanos e do Caribe. Portanto, acontece em Veracruz, entre hoje e amanhã, o Rugby Sevens dentro dos 22º Jogos Centro-Americanos e do Caribe. Pelo Brasil a gente tem amanhã em Guarapuava. Ô Rogério, sabe o que significa Guarapuava em Tupi-Guarani? O que significa? Lobo Bravo. Lobo Bravo, Guarapuava. Guarapuava. Amanhã acontece então o PR Sevens, o torneio de Sevens do Paraná, a taça John Swan. Dia 13 de dezembro, lá em Vitória da Conquista, a final da taça Velho Chico. E no domingo, dia 30, lá em Ivoti, acontece, promovido pelo Brumers, pela Federação Gaúcha de Rugby, pelo Programa Polo do Desenvolvimento, através do Lucas Toniaso, que está na audiência aqui do Estação Rugby Clube, acontece o Circuito Gaúcho de Rugby Infantil. Então, rugby, além do que vai ter na TV, que a gente vai falar daqui a pouquinho, além de Tupis contra Jacarés, que acontece amanhã, tá cheio pelo Brasil todo, Rogerão. Seguimos aí com o programa. Estação Rugby Clube. E em nome da Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby. Culturalway.net, o que tem na TV nesse fim de semana, Virga? Olha, Rogerão, tem agora, daqui a pouco, logo mais, 5h40 da tarde, ao vivo na ESPN+, Ari Aguiar e Antônio Martoni trazem o inglês de rugby, Beth contra Harlequins. Então, Ari Aguiar daqui a pouquinho com o Antônio Martoni, na ESPN+, daqui a pouco, 5h40 da tarde, Beth contra Harlequins na ESPN+. Amanhã, meio-dia, como vocês sabem, amistoso. Mas na TV, tem no Sport TV, Brasil contra Paraguai. Mas se eu fosse vocês, acompanhava aqui pela Rádio Estação Web, dentro da jornada Volada Subec, Brasil contra Paraguai, meio-dia, amistoso, Tupis contra Jacarés, amanhã ao vivo no Sport TV. Meio-dia também tem o VT do Campeonato Inglês de Rugby, Beth contra Harlequins, na ESPN+. E às 6 da tarde, também VT do Test Match entre País de Gales e África do Sul. País de Gales contra Springboks, desde o estádio Millennium em Cardiff, pela ESPN+, às 6 da tarde, amanhã, sábado, 29. Na madrugada do dia 30, de sábado para domingo, já no domingo, à 00:30, Total Rugby pela ESPN Brasil. E às 2 da manhã do domingo, amistoso VT na ESPN Brasil, de País de Gales contra a África do Sul. E num resumão da semana, às 11h15 da manhã na TV5, Jour de Rugby. Portanto, essa é a programação do TV nesse fim de semana, a programação do rugby na TV neste fim de semana, Rogério Barbosa. Cultural Way, intercâmbios de inglês e rugby à sua medida. Una o útil ao agradável. Aprenda inglês jogando rugby em um intercâmbio feito por você e por quanto tempo você quiser. Acesse culturalway.net e contate seus representantes. Estação Rugby Clube. Pessoal, queremos nos despedir e agradecer muito a audiência e a paciência de Bruna Souza, Marcos Grohl, o Getúlio, que está lá em Munique, na Alemanha, na audiência aqui do Estação Rugby Clube. Getúlio, bom trabalho aí, boa entrevista com o Neuer, ele parece que vai rolar hoje a entrevista com ele, né? Se eu não me engano, rola hoje a entrevista com o goleiro Neuer e na sequência, na programação da Rádio Estação Web, a gente vai conferir essa entrevista do Getulinho. O Daniel, se não me engano, o Daniel que está na audiência aqui é o Daniel Indec, lá de São Paulo. O Daniel, shalom Daniel, Daniel que é da comunidade judaica, muito bacana, muito bom ter a tua audiência aqui conosco. O Timóteo, lá dos Centuriões, a Centurietes, a equipe feminina dos Centuriões. O Lucas Toniaso está na audiência, o Juliano Spaziani, o Marcelo Dias, lá de Itajaí, o Paulo Souza, o Gordo, grande Gordo lá de Ilhabela, e o Luiz Reck também. Quero muito agradecer a audiência, a paciência de vocês e ajudem-nos a fazer um programa melhor. Mandem suas críticas, sugestões, elogios, reclamações para rugbyclube@globomail.com para a gente poder fazer um programa melhor para vocês. E Virga, mais um abraço aqui também pro Cauê Angotti em São Paulo, mandou mensagem agora há pouco, está curtindo o programa, parabéns pelas informações. E o Daniel manda, eu mesmo. Shalom, Daniel, sensacional contar com a tua audiência. Estação Rugby Clube. Subec, a marca dos apaixonados por rugby, apresenta Jornada Ovalada é na Rádio Estação Web. Os Tupis querem terminar o ano como começaram, com vitória. Desde o início entrar com força máxima, manter a calma durante os 80 minutos, fazer um jogo cadenciado. Mas os paraguaios, colados no ranking, podem complicar essa tarefa. Eu creo que acá nadie le quiere despreciar a nadie, sino que demostrar que se puede y nada más. Brasil, Paraguai,
Tupis contra Jacarés, na Jornada Ovalada Subec, neste sábado, dia 29, ao vivo, com pré-jogo a partir das 11h30 da manhã, com a equipe número 1 do rádio do rugby nacional. Felipe Aguiar, o Cata. Bruno Cardoso. Rogério Barbosa. Ricardo Santana. Virgílio Neto. Neste sábado, a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, em www.radioestaçãoweb.com.br. Jornada Ovalada Subec é na Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Estação Rugby Clube. Gostaram da vinheta, hein? Então, em nome da Alma Rugby, rugby é estilo de vida, as frases do rugby, que são pra eternidade. E essa é de Mike Tyndall, quando da sua decisão de se aposentar. Chega uma hora em que você tem que encarar o grande mundo mal. E acredito que agora é o tempo certo para fazer isso. Estação Rugby Clube. Bom, e com essa frase a gente se despede desta edição do Estação Rugby Clube, edição de número 59. Amanhã, sábado, não tem reprise. Amanhã, sábado, é Jornada Ovalada Subec. Brasil contra Paraguai, Tupis contra Jacarés, com pré-jogo ao vivo a partir das 11h30 da manhã, aqui, www.radioestaçãoweb.com.br. Nova edição na próxima sexta-feira, às 13 horas, à 1 da tarde. O programa teve os trabalhos de Virgílio Neto, Rogério Barbosa, Lucas Eduardo, Fernando Strongren, Manuel Cabral e Felipe Fraga, ufa, e Rogério Barbosa, obviamente. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Um abraço, Rogério, muito obrigado, boa tarde. Valeu, obrigado, boa tarde, Virgílio, até amanhã. Até amanhã e fiquem agora com a programação normal da Rádio Estação Web. Um bom fim de semana, até amanhã, saudações ovalados, muito obrigado e muito rugby pra lá. Subec, a marca dos apaixonados por rugby, apresenta Jornada Ovalada é na Rádio Estação Web. Os Tupis querem terminar o ano como começaram, com vitória. Desde o início entrar com força máxima, manter a calma durante os 80 minutos, fazer um jogo cadenciado. Mas os paraguaios, colados no ranking, podem complicar essa tarefa. Eu creo que acá nadie le quiere despreciar a nadie, sino que demostrar que se puede y nada más. Brasil, Paraguai, Tupis contra Jacarés, na Jornada Ovalada Subec, neste sábado, dia 29, ao vivo, com pré-jogo a partir das 11h30 da manhã, com a equipe número 1 do rádio do rugby nacional. Felipe Aguiar, o Cata. Bruno Cardoso. Rogério Barbosa. Ricardo Santana. Virgílio Neto. Neste sábado, a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, em www.radioestaçãoweb.com.br. Jornada Ovalada Subec é na Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Rádio Estação Web. A cada dia que passa, mulheres decididas, independentes, bem-sucedidas estão deixando o cigarro. Elas descobriram que os efeitos do fumo no corpo feminino não são nada modernos. O fumo associado ao uso de anticoncepcionais aumenta os riscos de infarto, de derrame cerebral, de câncer de pulmão e causa até infertilidade. No Brasil, 40% das mulheres que morrem de doenças do coração são fumantes. Apague o cigarro. Uma pequena atitude faz a diferença. Por um mundo sem tabaco. Apoio INCA. Realização Seminar. Dicas de trânsito. Sono, fadiga e direção. Você está morrendo de sono e mesmo assim vai pegar no volante? Acha que tomando um cafezinho ou ouvindo uma música alta não vai dormir na direção? Errado. Sonolento. Você estará sujeito a pequenos desligamentos, com desvios na trajetória do veículo. Não dirija também logo após uma refeição ou de madrugada, quando o nível de energia fica mais baixo. Um cochilo na direção pode ser fatal. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web.
Você que está cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, não se engane. Quanto mais o professor incentivar você a estudar, melhor. Todo professor tem que ter um compromisso. Não deixar você sair da sala de aula sem aprender algo de novo. Todo dia tem que aprender um pouco mais. E incentive também os seus colegas a estudar. Lembre-se, enquanto você for estudante, o seu principal compromisso é com os estudos. Portanto, não falte, chegue sempre no horário e respeite o professor e seus colegas da escola. Ajude a criar um ambiente de boa convivência e de aprendizagem. Quando a classe e o professor trabalham juntos, afinados, todo mundo sai ganhando, principalmente a sua educação. Quem se dedica aos estudos tem muito mais condições de ter uma boa profissão, um bom salário e de realizar todos os sonhos. Mas tudo começa agora, sendo um bom aluno. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Domingo no Marinha, eu curto, eu cuido. Restinga e Assunção, eu curto, eu cuido. Andar de bicicleta, eu curto, eu cuido. Dar uma banda no Parcão. Porto Alegre que eu amo, cidade que me faz sorrir. Porto Alegre, conta comigo. Curtir é cuidar e cuidar é curtir. Porto Alegre, eu curto, eu cuido. Uma campanha da Prefeitura e de todos os porto-alegrenses. Rádio Estação Web.